Fala pessoal, meu nome é Glaucio Corrêa, estou aqui hoje para falar sobre a minha trajetória, me apresentar para vocês. Sou natural de Cachoeiro do Itapemirim, terra do rei Roberto Carlos. Já tinha alguma coisa a ver com música, né? E assim nasci lá através de um músico chamado João de Deus Corrêa. E ali começava tudo, né? Cheguei no Rio muito cedo, com 1 ano ainda, praticamente nem falava nessa época, né? E com 13 anos eu comecei a tocar violão. E muito influenciado por uma família musical, né? Tinha uma família musical, todos os tios, um avô que era apaixonado por música, uma avó que meu avô se apaixona por ela tocar violão no Nordeste, em Natal. Dali nasce a família, começa tudo por ali. E meu pai, que foi um músico da noite, né, um músico da noite que teve bastante representatividade, chegou a gravar discos, teve conjuntos na época, tocou em conjuntos que gravaram. Depois tocou na noite em vários lugares também, na noite carioca. E ali eu começava a observar tudo isso e aquela chama da música já estava dentro de mim. Inclusive, eu até o meu primeiro instrumento que eu me apaixonei foi bateria. Só que no meio do caminho eu começo a ver ali meu pai tocar, minha família. E aí desperta a chama do violão, né? Começo a me apaixonar fortemente por aqueles acordes, aquele som, aqueles dedilhados e tal. Achando até que nunca iria conseguir. Com 13 anos, eu de tanto ver, de tanto insistir, ter muita persistência, eu começo a tocar. Com 14 eu já estou compondo e tocando para os amigos. Com 19 eu já estou tocando na noite, começando aqui no Elefante Branco, às quartas e domingos, uma passagem curta que eu tive lá. Mas ali era o meu primeiro bar que eu tocava, remunerado, como músico, com a responsabilidade de agradar, né? E ali foi a primeira experiência, que depois vieram muitas experiências. Depois parei, fiquei um longo tempo sem pegar no instrumento, sem tocar. Na verdade, eu levei muito tempo sem ter violão. Eu fui ter violão tarde, por incrível que pareça. Uma das dificuldades que eu tinha no início do meu aprendizado era de não ter um instrumento. Eu pegava do meu pai, ou às vezes eu pegava do meu tio, escondido. Então eu não tinha aquela disponibilidade. Depois eu fui pegando do meu tio com mais frequência e usando. E assim foi a minha dificuldade inicial, meu aprendizado. Comprava aquelas revistinhas, né? Não tinha a troca de poder saber se aquele caminho que você estava tomando era o caminho certo, que era o caminho de copiar ali a cifra, os dedos e ali começar a fazer os acordes. É uma metodologia bem mais difícil de se aprender. Mas eu tinha tanta paixão pelo instrumento que eu acabei seguindo. E já tocava, depois já estava com uma mão direita bem desenvolvida, já tocava para os amigos, estava sempre. O violão nunca deixava de estar perto de mim de alguma maneira, mas eu tive um espaço muito grande parei assim durante muito tempo, e isso faz uma diferença na tua evolução. Poderia ser um músico muito mais evoluído, por exemplo, hoje, do que sou. E aí, quando mais tarde, eu tomei um caminho empresarial, mas aquela paixão que eu tinha era a música, era tocar para as pessoas. E inclusive eu chegava a ter o violão na minha mesa de escritório, o violão no meu lado. Quando dava um intervalinho, eu ia lá, tirava uma música para poder tocar no bar na semana posterior. E assim foi durante um tempo, até que de 7 anos para cá eu fui para a noite trabalhar com música. Bem tarde, né? Trabalhar mesmo.
Já toquei em muitos lugares antes, mas trabalhar mesmo e viver da música são 7 anos. E eu comecei tocando aqui no bairro mesmo, né, nas casas aqui do bairro, de Higienópolis. Depois fui Aí comecei a abrir meu leque e fui começando a rodar o Rio de Janeiro. Hoje eu já passei por quase todos os lugares do Rio. Zona Sul, toquei muito tempo ali em Ipanema, toquei na Barra da Tijuca, fiz show em shoppings, produzi um grupo chamado Criolandos, a primeira produção minha, fiz 2 shows com o Criolandos no Afro Reggae, em Vigário Geral, no estúdio do Afro Reggae, né, na sede. Depois tive uma experiência de amizade com o Gerson King Combo, a gente até ia gravar a música do Gerson, que virou meu amigo particular. Gerson King Combo, um grande representante da Black Music. E ali eu estava totalmente inteirado com a questão da música. Depois eu conheço um grupo de samba, ou melhor, depois eu conheço um amigo chamado Binho Sá, que é um compositor conhecidíssimo aí no samba, amigo de Xande de Pilares. E aí o Binho começa a me influenciar bastante, eu começo a tocar, a me envolver muito com o pessoal do samba, ele começa a me apresentar as pessoas, Edson Cortes, Orlando Magrinho. Acabo produzindo por muito pouco tempo o grupo que era do Binho Sá, chamado Barraco de Pau. É a minha segunda situação como produtor, como coordenador e produtor musical. Com o Criolandos eu cheguei a fazer show no Viaduto de Madureira também, que era onde tem o Baile de Charme, foi muito legal. Eu sempre fui muito pouquinho chegado assim pro lado da Black Music, né? Das baladas de Cassiano, de Tim Maia. Eu sempre tive muito até hoje, eu sou muito... Hoje eu por ser um músico da noite, toco todos os gêneros. Costumo dizer que é de Nelson Gonçalves a Vitor Clay. Porque para trabalhar na noite você tem que ter essa questão. E foi fácil para mim porque eu convivi com meu pai que trabalhava com seresta. E tinha aquela parte de anos 40, 50, 60, né, também do rock da época. Aí depois, nos anos 80, eu conheço os amigos, todos eles influenciados pela MPB, Festival MPB 80, Oswaldo Montenegro, Rita Lee, essa galera toda aí também do rock. Depois a gente vai chegando no pop rock, vai chegando nos conjuntos de rock, Legião Urbana mais tarde. Então a gente acaba pegando todas essas influências e colocando no nosso trabalho. E aí, com o grupo de samba, a Confraria da Matéria, a gente acabou fazendo muitas músicas. A gente compunha demais, a gente se juntava, às vezes fazia 2, 3 sambas num dia. Inclusive alguns que já foram gravados também. E que me deu muita satisfação chegar e pegar essa experiência do pessoal do samba, né? E depois disso, quando eu venho para tocar no todo o Rio de Janeiro, vou tocar lá na Ilha do Governador, finco o pé lá na ilha, estou lá há 4 anos já. 4 anos. E já rodei aí por tantos lugares, tantas festas, tantas vibes maravilhosas que a gente já passou. Agora, tudo não foi fácil chegar. Teve uma estrada para caminhar, que é a estrada do aprendizado, que é o aprendizado diário, e até hoje. A dificuldade de não ter um instrumento, o mito de achar que você nunca conseguiria fazer, por exemplo, o que eu já consigo fazer hoje, de que tocar violão era difícil demais. Enfim, comecei com um violão inadequado, muito grande para mim, e foi nele que eu aprendi quase tudo. Para vocês terem uma ideia, eu fui ter violão meu mesmo, com 30 anos. Eu ter violão meu, hoje eu tenho 56 anos. Era sempre no do amigo, mas o que me fez chegar e conseguir chegar no meu objetivo? A minha persistência, a minha vontade, a minha paixão pelo instrumento. Hoje eu me sinto bem realizado
de já ter passado o que eu passei em relação às alegrias de tocar para as pessoas, as emoções que a gente provoca e que provocam na gente, foram muitas. Lógico, tem seus percalços, mas eu posso te dizer que na maioria das vezes as coisas foram muito bacanas e são muito bacanas. Pessoas que gostam do nosso trabalho, que demonstram carinho, a gente está sempre convivendo com isso, e é isso que o instrumento dá para a gente. É isso que tocar, passar emoção, o violão dá isso para a gente. Essa condição de ter emoção com ele, de passar a emoção e de receber a emoção. Então é isso, gente. Essa aí é uma parte da minha trajetória. É muito bom estar aqui conversando com vocês, falar com você que está iniciando. E a gente vai se ver muito por aí. Um abraço para todos vocês. Oi pessoal, meu nome é Alexandre Paiva, me apresentando um pouquinho aqui. Sou do Rio de Janeiro, nascido na Tijuca, criado em São Cristóvão, ok, zona norte do Rio, filho de sambista, compositor de samba, e minha mãe não era nada, mas minha mãe é música 24 horas por dia em casa. Tive várias influências, tanto do samba, do pagode, do choro, como também toda aquela galera ali da Jovem Guarda, por causa da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó. A gente morou junto durante muitos anos em São Cristóvão, era uma família grande. Então escutava-se de tudo. E aos 19 anos comecei a tocar violão. Primeiro ali tocando violão, tocando com os amigos, festas e tudo mais, e depois acabei indo tocar na noite. E toquei no centro da cidade, depois montei uma banda, mais o Dimitri e o Nelson Pagani, que um baterista e um baixista. A gente passeou ali pela Lapa, Zona Sul, Niterói, durante muitos anos. Foram 3 anos. Depois a gente acabou desfazendo isso, né? O Nelson ia ter um filho. E aí resolvemos parar também. Eu acho que já tinha dado o que tinha que dar. E depois andei tocando em outros locais no Rio, Zona Norte, né? Tijuca, Grajaú, Vila Isabel. Também na Embaixada. Toquei em Caxias. Ou seja, ali no 25 de agosto, toquei em vários bares no 25 de agosto em Caxias. E Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, fiz muito show em Nova Friburgo, Região dos Lagos, também ali em Cabo Frio, principalmente em Saquarema. Toquei muitos anos em Saquarema, né? Talvez o meu maior público que eu já alcancei numa noite tenha sido de Saquarema. Realmente a gente fez uma história bonita em Saquarema. Eu tocava junto com meu cunhado, que também é músico, e mais uma pessoa que era o Thier, das Fortalezas. Meu cunhado é Cláudio Boca, mais uma pessoa na percussão, que era o Thier das Fortalezas. E algumas cantes aconteciam. E depois de Saquarema, voltei a tocar na Tijuca, Zona Norte, e depois casando e fui desacelerando um pouco, e com isso acabei parando, entrei em gravação, montei estúdios, faço gravação, fiz muita gravação profissional, de amigos e tudo mais. E por último, quando veio a pandemia, me juntei com esse amigo de anos, que era o Glaucio Correia, né, que vocês viram em cima, já no vídeo, e resolvemos fazer um disco só de músicas autorais nossas, né, compunha junto, e estamos aí gravando essas músicas. Já tem 4 gravadas. Se você for no Spotify, Dreamer, ou seja,
qualquer iTunes, qualquer uma plataforma, está distribuído em todas as plataformas. Basta você procurar pelo nome Glaucio Alexandre. Né? É o nome, primeiro nome dele e meu primeiro nome. Então o nome ficou da dupla, ficou Glaucio Alexandre. E você vai escutar umas músicas nossas aí, Jeito de Menina, ou seja, tem aí algumas canções e outras canções ainda estão em andamento. Mas eu queria aqui dar mais uma ênfase para vocês nos obstáculos que eu tive durante essa transição. O primeiro ponto que eu vou já declarar abertamente para você é que eu tenho todos os critérios para não ter nada construído da forma que foi construído na minha vida com relação a violão. Por quê? Porque eu só aprendi a tocar violão na terceira vez. Olha só que loucura. Parece loucura, mas é muito louco isso, mas é verdade. Aos 13 anos, eu estava em São Cristóvão, no Colégio São Cristóvão, e aos 13 anos, na minha sala de aula, tinha um amigo chamado Elinto. Ele morava ali em São Cristóvão também, e ele estava numa aula de violão. E aí eu queria aprender a tocar violão. Nesse momento, era um momento que eu acabava de conhecer nas férias, né, o Barry Manilow, discos do Beto Guedes, né, a página do Relâmpago Elétrico do Beto Guedes, que o meu primo, né, mais velho, tinha lá um som e botava para tocar. Então, pô, eu achava aquilo lindo e o Elinho tocava violão. Por favor, comprei um violão. Pedi pro meu pai comprou um violão. Então, 3 vezes por semana eu ia lá para casa do Elinho com meu violão. Pô, ele ficou de me passar o que o professor dele estava passando para ele. E aí toda aula que chegava lá, que ele ia passar, ele passava um exercício, aí fazia comigo, passava outro exercício, fazia comigo. Cara, cadê a música? Né? Aquele ponto que foi comentado lá em cima, né? Daquele método tradicional, das teorias, né? Dos exercícios, das escalas. Cara, conclusão, desanimei, falei que meu pai tinha desanimado, vendi o violão. Beleza. Aí, vida segue. Chega ali por volta de 82 mais ou menos, eu com meus 15 para 16 anos, vem aquela enxurrada de banda, né, de Brasília e aqui do Rio também, e outros locais, com aquele rock nacional, né, Paralamas, Legião, Ira, enfim, Kid de Abelha. Gente, era muita gente, Léo Jaime, era muita gente, Capital Inicial, muita gente. E minto, nesse momento de eu de 15 para 16 anos, o que estava na moda era o New Wave com reggae, essa era a onda. E eu pegava onda, né, surfista. Que eu comprei? Uma guitarra, né, uma guitarra, porque, porra, surfista, guitarrista, não sei o que, aquela coisa de garoto, e etc. Comprei uma guitarra e fui tocar guitarra. Fazia um barulhão, não saía nada. Por quê, pessoal? Não tinha troca, não existia troca. A troca é um dos principais fatores para o sucesso ou insucesso. Até porque a vida é de troca. Ok? Então, passou um tempo, eu vendi a guitarra. Nem sei o que eu fiz com aquela guitarra, mas eu vendi. Eu lembro que eu vendi, não sei para quê, mas vendi. Ok. Passou um tempo, né? Logo depois veio essa onda do rock and roll,
né? Aí sim, pessoal descendo aí, Brasil e tal, essas bandas famosas que eu havia comentado antes. E aí eu morando no condomínio ali, perto da minha avó, em Higienópolis, eu conheço um cara que toca violão, um violãozinho assim, simples, mas eu conheço um cara que toca violão, que pra mim, que não tocava nada, era a primeira vez que eu tinha um contato com alguém que sai uma música, né? Porque o Elinto lá atrás, com aquele negócio de fazer exercício, pelo amor de Deus. Então, aí eu, aos 19 anos, compro um violão. Eu fazia faculdade à noite, então tinha tempo disponível durante o dia, tirando os estudos. Então a gente praticamente 3 vezes por semana, no mínimo, a gente sentava ali e foi assim que eu aprendi violão. Mas queria que vocês entendessem, logo nesse primeiro bloco, que eu renunciei 2 vezes para aprender na terceira. Mas em nenhum momento eu desisti da vontade de aprender a tocar violão. Eu só não estava encontrando um meio para que isso acontecesse. Então, a maior dificuldade não é que é difícil, que é fácil, que é lento, que é rápido, que eu sou capaz ou sou incapaz, que eu não levo jeito, eu tenho jeito, que eu não tenho dom, eu tenho dom. Não, a grande dificuldade é você encontrar o método para chegar nisso. Porque se você pegar o caminho correto e não tiver no seu caminho fazendo nada de errado, é fato que você chega ao resultado final. Então é isso, cara. Eu queria dividir um pouco com vocês a minha história e assim se faz a história do Alexandre Pagno.